Essa palavra veio para edificar a sua vida. Irmãos e irmãs, na meditação de hoje, nós vamos falar sobre um assunto ruim, mas extremamente importante para a nossa vida cristã, que é algo que nós cristãos, isso vale um pouco até para mim, que nós temos muito na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada espiritual. E esse assunto que nós vamos meditar hoje é sobre o medo. O medo, ele pode nos paralisar, paralisar todas as 7 áreas da nossa vida, inclusive a área espiritual, tá? E o medo, ele pode nos paralisar, assim como um todo, quando se trata de um medo excessivo. Mas hoje, a palavra ela vem para nos encorajar a quebrar este ciclo de medo, que infelizmente é uma emoção natural humana, tá? E hoje nós vamos meditar mais especificamente no livro do profeta Ageu. Lá no capítulo 2, versículo 4, diz assim: E agora, coragem, Zorobabel, oráculo de Javé. Coragem, Josué, filho de Josedeque, chefe dos sacerdotes. Coragem, povo todo da terra. É o que Javé diz. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, oráculo de Javé dos exércitos, conforme a palavra da aliança que estabeleci com vocês, quando saíram do Egito. O meu espírito estará com vocês. Não tenham medo. Olha só o que a palavra diz. Não tenham medo. Zorobabel e Josué, no caso, eles precisavam ali reconstruir o templo que fora antes destruído, né? E Deus ele disse aqui para eles: coragem, reconstruam um templo, mãos à obra, não tenham medo, que o Espírito de Deus estava com eles. E a mesma coisa acontece conosco, irmãos e irmãs. Olhando sob a ótica da nova aliança aqui neste texto, nós não precisamos temer, pois o Espírito de Jesus está conosco, tá? O amor de Deus está conosco. A Bíblia diz lá em 1 João, 1º, 2 João, se não me engano, que no perfeito amor não há medo, tá? E nós não precisamos temer, até porque Deus nos deu um espírito de ousadia para enfrentarmos as nossas dificuldades, enfrentarmos os nossos medos, as nossas tribulações. E nós não precisamos temer, até porque Deus ele já está conosco. Amém? E lá na frente, no versículo 8, ele vai nos dizer: toda a prata é minha, todo o ouro me pertence, diz Javé dos exércitos. A glória futura deste templo será bem maior do que a de antes, diz Javé dos exércitos. Neste lugar eu estabelecerei a paz, diz Javé dos exércitos. Esse templo, irmãos e irmãs, ele já existia muito antes, aqui da época do profeta Ageu. E Deus ele estabelece uma promessa aqui para aqueles que reconstruíram o templo, que a glória deste templo será bem maior do que a de antes. E Deus estava neste templo. E ele diz que ele é o dono de tudo, e realmente, o nosso Deus, ele é o dono de tudo. E se ele nos ordena, se ele nos manda fazermos algo, é porque ele tem uma obra para fazer a partir da nossa obediência. E se ele nos manda fazermos algo, nós não precisamos temer, pois é como ele já disse aqui, que o Espírito dele estará conosco. E nós não precisamos temer por causa disso, pois o nosso Deus, que nós carregamos dentro de nós, é muito maior do que qualquer espírito de medo.
E a mesma coisa que ele disse aqui para Zorobabel e aqui para Josué, que eram os escolhidos para a reconstrução do templo, ele diz para mim e para você também. Independente do que for, nós não podemos ter medo. Não precisamos ter medo, pois Deus está conosco. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo, e ele nos deu um espírito de coragem para enfrentarmos tudo o que precisamos enfrentar. Seja as decisões que precisamos tomar, seja qualquer tipo de coisa. Amém? Lá no versículo 23, já lá no último versículo do capítulo 2, ele diz assim: Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, eu tomarei você, Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, oráculo de Javé, e farei de você um selo, pois você é o meu escolhido, oráculo de Javé dos exércitos. Zorobabel, no caso, pessoal, ele era o escolhido por Deus para reconstruir aquele templo. E a mesma palavra que ele diz aqui para Zorobabel, ele também diz isso conosco. Nós somos os escolhidos. Eu sou escolhido, você é escolhido ou escolhida para levarmos adiante a obra de Deus. Só que infelizmente, irmãos e irmãs, o medo, como ele é muito paralisante depois de um certo ponto, ele pode nos impedir de levar o que Deus tem para nós adiante. Por isso que nós temos que usar esse espírito de coragem, esse espírito de ousadia que Deus ele nos deu. É muito importante destacarmos aqui também, irmãos e irmãs, sobre a autocobrança, tá? Porque a voz de Deus, ela é aquela que nos incentiva a enfrentarmos o medo. Mas ela não nos incentiva a enfrentarmos o medo no sentido de nos autocobrarmos demais. É importante nós destacarmos que a autocobrança, ela vem do diabo, vem do inimigo, tá? Então, nós precisamos saber discernir quando é a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, para nos ajudar a enfrentar este medo, do que quando é a voz do diabo. Geralmente a voz do diabo, ela não traz paz, ela não traz um espírito de coragem, mas sim traz culpa, traz condenação. Mas a voz de Deus não, pessoal. A voz de Deus, ela traz paz, ela traz um espírito de coragem, um espírito de ousadia para justamente enfrentarmos este medo. E o que o diabo quer, irmãos e irmãs, é que nós não enfrentemos este medo para justamente ficarmos na nossa zona de estagnação, na nossa zona de conforto. No caso aqui, Zorobabel e até mesmo Josué, se eles não reconstruíssem aquele templo, eles ficariam aonde? Na zona de conforto. O povo de Israel, quando chegou em Canaã, descobriram que na terra de Canaã havia moradores, né? Haviam gigantes, né, no caso. E foram enviados lá 12 espias. E desses 12, 10 falaram que eram gigantes e ficaram com medo. E o povo de Israel ficou com medo de enfrentar esses gigantes para entrar na terra de Canaã. E é importante nós frisarmos que enquanto eles estavam no deserto, eles estavam na zona de conforto, na zona de esterilidade, na zona de estagnação. E eles, por medo, eles preferiram ficar naquela zona de conforto. E infelizmente, irmãos e irmãs, a Bíblia nos relata que
eles não receberam aquilo que Deus tinha para eles, tá? E muitas vezes, por nós decidimos ficar na zona de conforto, na zona de estagnação, nós não vamos receber aquilo que Deus tem para nós. A gente vai ter que enfrentar o medo, seja qual medo for, para recebermos aquilo que Deus tem para nós. E no caso, Josué, ele foi ele quem conduziu o povo até a terra prometida. Ele foi um dos 12 espias que foram vigiar a terra, né? Mas ele não teve medo. Por isso Deus honrou a coragem de Josué e fez com que ele entrasse com o povo naquela terra prometida. E que nós, irmãos e irmãs, possamos ter esse espírito de coragem para enfrentar o medo, qualquer medo que for. E que nós confiemos no nosso Deus, que o nosso Deus ele é soberano. Amém? Lembrando que isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para qualquer tipo de cristão. Pois infelizmente o medo, ele é uma emoção natural humana, mas nós temos que quebrar essa emoção que muitas vezes nos prejudica, nos paralisa, tanto na nossa vida espiritual quanto nas outras 6 áreas da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.